Prefeito Manuelzinho de Boa Esperança está aqui já no ar, está conectado com a gente, porque ele vai falar daquela situação que nos causou muito espanto. Porque se de um lado nós víamos jovens arriscando a vida, atravessando aquela enxurrada, aquele rio que se formou na Via Expressa, nós ouvíamos outros jovens debochando, rindo, se divertindo com alguma coisa que poderia se transformar numa tragédia. O prefeito tomou as iniciativas imediatas, o motorista foi afastado, depois ia ser apurado, né, para ver onde é que estava realmente o problema de uma situação que poderia ter sido evitado. A situação realmente repercutiu nacionalmente pelo risco que esses estudantes correram. Nós temos as imagens, mas Jó pode exibir, e nos levou a uma série de reflexões. Os jovens se arriscaram, não poderiam ficar abrigados onde estavam até a situação se contornar. O ônibus fez com que eles se arriscassem, o motorista, né, teria se recusado a se aproximar, não era possível se aproximar, não seria prudente o ônibus também evitar estar na Via Expressa nesse momento. Olha, então, esse ônibus poderia ter sido arrastado. Sim, podia transformar esse ônibus num barco, né? Porque a água entra por baixo, a força da água poderia levá-lo sem condição dele poder conduzir o ônibus, né? Madalena, é muito comum uma enxurrada como essa acabar danificando o asfalto, abrir uma cratera e não se enxerga. O ônibus pode também afundar numa situação ali e tombar. Enfim, poderia ter acontecido muita coisa. Por sorte, os anjos da guarda estavam de plantão e nada pior aconteceu. Um menino chega a ser arrastado ali e tenta se segurar bravamente, né? E essa série de questões me parece que também mobilizaram o prefeito Manuel de Souza, Manuel do Vitorinho, Boa Esperança do Sul, que num primeiro momento anunciou o afastamento do motorista. O transporte é terceirizado, mas ele já anunciou, está afastado, mas nós vamos ouvir todas as pessoas envolvidas. E ontem, prefeito, parece que você ouviu os estudantes, ou parte dos estudantes, e eu gostaria, né, de ouvi-lo para saber o que você ouviu e como que você conclui, né, esse risco que todos correram depois de ouvir as partes e se alguma medida está sendo adotada. Bom dia, prefeito Manuel de Souza. Bom dia, Luiz, bom dia, Madalena, bom dia a todos que fazem parte do Jornal da IP, bom dia a todos que nos ouvem. A gente, de imediato, né, tomou a medida de afastar o motorista, não acusando o motorista, mas em proteção, porque nós não sabíamos de fato o que havia acontecido, o que os jovens, as crianças, os nossos jovens iam relatar. Então a gente também ficou com medo de que os pais recebessem aquela notícia, aquele vídeo, que foi um vídeo de muita repercussão, de muita preocupação e de muita gratidão a Deus por não ter acontecido nada. Então imediatamente a gente decidiu afastar através da empresa terceirizada, né, para apurar os fatos. Então ontem nós recebemos aqui na Prefeitura Municipal 8 dos jovens que estavam presentes lá e a mãe de um deles, né? E a gente ouviu um a um para que a gente pudesse então realmente entender de fato o que aconteceu e realmente tomar a decisão justa com todos, né? E aí todos os jovens que comparecem aqui à Prefeitura, eles começam a relatar que alguns dos jovens que estão do outro lado da avenida, né, ao contrário do Poupa Tempo, que eles saem da universidade, da Uniara, eles, ao verem aquela chuva e ao ver o ônibus, que o ônibus estava vindo e o motorista, ele avisou que ele já estava indo. E o seu Vanderlei avisou no grupo e avisou gritando, assim, de uma forma assim, mais exaltado do momento de desespero também dele, em falar para os jovens: olha, não atravessem, esperem. Mas com o volume de chuva, com o barulho, esses três jovens que atravessam da Uniara e vêm até o ônibus, que, né, um cai, é quase levado pela enxurrada, eles nos relatam que eles tiveram um momento assim de desespero, um momento que eles também não sabiam o que fazer, né? Então eles atravessam achando que a melhor solução é ir de encontro com o ônibus. O ônibus, né, o seu Vanderlei, ele para o ônibus, ele já está vindo ali na avenida, entendeu? Com muita dificuldade por causa do volume da chuva. Ele para o ônibus porque ele fica com medo de avançar com o ônibus, porque a chuva é muito forte, a enxurrada está muito forte, a correnteza da água está muito forte, e desses jovens
virem até o ônibus ou acontecer algo mais grave. E aí os jovens também que estavam no ponto que fica em frente ao poupa-tempo, que é o ponto natural, que eles ficam ali, alguns acham engraçado, né? Coisa de jovem, mas assim, a gente fala que isso seja para que todos eles e nós também repensem na atitude. Eles também vêm, né, por meio da chuva, né, na enxurrada, e tentam entrar o ônibus e depois conseguem adentrar o ônibus. Mas o que ficou muito bem constatado é que seu Vanderlei, o motorista do ônibus, sempre foi um motorista com muita prudência, com muita atenção com os nossos jovens. Nós notificamos a empresa terceirizada. Qual é a obrigação do município? Primeiro a gente notificar a empresa que é contratada, a empresa contratada ouviu o motorista e também nos deu a devolutiva. Então, após a gente ouvir os outros jovens, 8 jovens e a mãe, nós constatamos que realmente foi uma falta assim, de prudência, de desespero também desses jovens a atravessar e correr esse risco, né, Luiz Antônio e Madalena. Então hoje a gente traz realmente apurado sobre uma ata onde todos foram ouvidos e todos assinaram de livre e espontânea vontade que realmente foi um ato de desespero deles e não sim uma culpa do motorista que estava ali dirigindo. O primeiro momento é esse mesmo, de afastar e apurar. Então, para se fazer justiça, porque não se pode simplesmente afastar, achar que o motorista é o culpado, sem, logicamente, apurar, ouvir as pessoas e... Na verdade, eu acho que houve uma precipitação, tem razão o prefeito, né? Uma precipitação dos jovens. Porque debaixo ali do poupa-tempo, daria para eles ficarem protegidos, esperar a água passar. Tem razão, motorista. Numa correnteza dessa, Luiz Antônio, o ônibus se transforma num barco, sim, sabe? Se você, sabe, coloca o ônibus ali, ou tenta atravessar, você pode tombar o ônibus, aí a tragédia seria muito pior. Então, quer dizer, felizmente, viu, as coisas acontecem sem nenhuma vítima, graças a Deus, mas... Isso acontece para que a gente tenha prudência nas próximas ocorrências, porque vão acontecer novamente. Ou seja, não há sanções necessárias nesse caso, Manuel. Agora, só para concluir, que acho que é o mais importante e que outros municípios que estejam ouvindo, né, empresas também, eu acho que isso vale para todo mundo, você sinaliza a criação de um protocolo junto à Defesa Civil. Isso já está sendo encaminhado? Você espera ter um protocolo de condução, de orientação para todos os envolvidos numa situação assim, Manuel? Ô Luiz, sim, isso também nos alerta, não só a Prefeitura de Boa Esperança, mas de toda a região, de um problema, que existe um problema crônico ali na Via Expressa, né? E sempre existiu esse problema de chuva ali. Então a gente se atentou ainda mais, nós vamos entrar em contato com a universidade, criar um protocolo também no caso que vai acontecer novas chuvas, para que a gente possa estar junto com a faculdade, talvez mudar o ponto do ônibus, esses jovens esperarem ali dentro da faculdade, no caso de chuva. E também nós estamos criando um protocolo junto com a Defesa Civil do município, para que a gente possa ter um protocolo em dias de chuvas, para ser entregue aos motoristas e todos os alunos, né? E também nós iremos entrar em contato com a Defesa Civil de Araraquara, para que a gente reveja não só esse ponto, mas todos os pontos que nós temos, que é onde o ônibus terceirizado e o ônibus também da nossa prefeitura passam diariamente para pegar os seus alunos. Muito obrigado, prefeito Manuel de Souza, Manuel do Vitorinho, de Boa Esperança do Sul. Madá. É isso aí. Muito obrigado ao prefeito de Boa Esperança, e assim a gente conclui a coisa sem punir ninguém. Tem que ser, na verdade, alertado para tomada de posições para evitar o pior. Jornal da EPM.